Fazer com que as equipes se transformem em clubes-empresas é visto hoje como um grande passo para tornar o futebol brasileiro mais competitivo. Mas até onde esse projeto pode ir adiante? O Lance na Jogada recebe André Sica, especialista em direito desportivo, que vai traçar os desafios para que esse projeto de lei do Clube Empresa se vá de fato para frente, e também o cenário que está o futebol nacional em relação a isso. Salve, André. Vamos falar com você. Salve, Vinícius. Grande prazer falar com vocês. Que eu puder ajudar, estou sempre às ordens. Bom, primeiro, olha, eu tenho 37 anos, eu vou entregar um pouco de idade, mas, desde que eu me entendo por gente, eu vejo esse papo sobre modernização do futebol brasileiro e também ligado ao Clube Empresa e, assim, até União São João, a gente vê o Paulista, que teve diversos nomes, o Lousano Paulista, depois virou Paulista, de Jundiaí, e, assim, alguns clubes que começaram, mas não foram muito adiante. Como é que agora o Clube Empresa pode ser diferente? Acho que você fez uma ótima pergunta, na verdade, porque, na verdade, você não foi exatamente no projeto que está rolando, e a gente vai buscar um pouco de histórico aí. E esse histórico é muito importante para entender o porquê desse projeto atual. Né? Eu vou entregar um pouquinho minha idade, eu sou quase contemporâneo, eu tenho 40 anos, então a gente viveu praticamente as mesmas histórias do futebol, e de fato as histórias até hoje de clube empresa no Brasil, elas não caminharam. Elas não caminharam, Vinícius, porque especificamente na legislação, os clubes empresas eles foram muito boicotados. Tá? A gente teve, em 1998, teve a publicação da primeira edição da Lei Pelé, e nessa primeira edição da Lei Pelé trazia a obrigatoriedade dos clubes virarem empresa, efetivamente. Então você vê que já há quase 30 anos já se via que os clubes empresas efetivamente eram uma saída do futebol brasileiro. Só que logo depois, em 2000, essa lei foi alterada justamente por conta da inconstitucionalidade, da obrigatoriedade de se transformar clubes em empresas, e tiraram isso da legislação. E a partir daí o boicote, entre aspas, desse assunto foi sendo sistemático. Por exemplo, uma lei muito importante, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, que você apresenta projetos dentro de lei de incentivo, ela só é válida, por exemplo, para clubes associativos, ou seja, mais um desestímulo. Um outro desestímulo gigantesco é a carga fiscal dos clubes que se tornam empresa, porque os clubes que se tornam empresa, automaticamente, eles caem numa tributação de 34%, enquanto um clube associativo, ele quase zera a tributação, né? Mas com encargos gerais, ele chega a 10%. Então, esse boicote sistemático da legislação fez com que poucos clubes optassem pelo caminho de empresa. E quando optaram por clube-empresa, optaram pelo motivo errado e da forma errada. Então, todas essas manifestações de clube-empresa que você abordou, por exemplo, eram empresários de futebol, basicamente querendo colocar jogador em clube e auferir lucratividade com base nisso. Então, a gente tinha capital nacional sendo empregado, pessoas com pouco capital, então investimentos muito modestos, e necessariamente uma forma de execução, uma forma de operação dentro do clube empresa muito incipiente. Por conta disso, os projetos, de fato, não caminharam bem. O que se discute hoje, e eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais nesse assunto, eu vou te devolver a palavra, é justamente um marco regulatório para efetivamente enfrentar a questão, porque sendo a questão efetivamente tratada na legislação, definitivamente, a gente comece a operar de forma correta e, inclusive, comece a trazer os investidores corretos para esse cenário. Você acha esses investidores ainda por cima de um período difícil, né? Que é um período de pandemia, no qual os investidores estão contendo um pouco os gastos, provavelmente, né? Eu acho que a gente não pode levar tanto em consideração o cenário de pandemia, porque uma transferência de um cenário do clube associativo para clube empresa, ela vai levar anos. Então, a gente está falando que agora, se tudo é certo, a gente está num fim de pandemia, se tudo é certo, se Deus quiser, e a gente for um pouco menos negacionista, a gente acaba tendo um país vacinado, colocando a economia nos eixos, mas eu acho que a gente não pode levar muito em consideração a foto, né, da nossa economia. A gente tem que levar em consideração o filme. E o filme, para você transformar de um mercado que clubes associativos, isentos de tributos, operados por diretores beneméritos e amadores, para um cenário totalmente oposto,
que clubes com contrato social, que distribuem lucros, com gestores profissionais, isso a gente está falando de anos de evolução, a gente está falando que a consolidação desse mercado vai se dar em 10, 15 anos. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente não pode pensar efetivamente no nosso momento. Agora, pensando no nosso momento, eu diria que a situação é um pouco até inversa, porque o mercado nacional está extremamente barato. Se a gente for pensar na desvalorização da nossa moeda, vamos brincar que o nosso investidor ele trabalha em euro, a gente está falando que ele vem com, se ele chegar com 1 milhão de euros, ele está chegando com 6,5 milhões de reais. E pensando no mercado nacional, a gente tem clubes que custam 6,5 milhões de reais, por exemplo. Tá? Então, se a gente for pegar na Série C, na Série D, enfim, efetivamente você tem um mercado em que 1 milhão de reais, 1 milhão de euros, quase que você compra um clube. Pode soar absurdo, mas é o que ocorre hoje. Então, num cenário de pandemia, seria até mais fácil para o investidor, que é um investidor de capital estrangeiro, chegar no Brasil. Mas hoje não se tem segurança para isso, e por isso a ideia é que se traga segurança para esse cenário. Além do projeto de lei de empresas, ele era muito próximo ao projeto da SAF, né? Em que tem de complemento esse projeto da SAF? Na verdade, Vinícius, eu vou discordar um pouquinho. Eles têm uma sistemática até diferente, tá? A SAF, ela já tinha aparecido, na verdade, no projeto de lei de incentivo, de um projeto de lei geral do esporte, que era aquele projeto que tinha sido escrito até pelo Vladimir Camargo, enfim, é um projeto anterior, e este mecanismo de criar um tipo societário específico já tinha aparecido. Mas ele tinha desaparecido no projeto de lei do Pedro Paulo. O projeto do Pedro Paulo tinha uma sistemática diferente. Ele não criava um tipo societário específico, ele deixava os clubes adotarem qualquer tipo societário já previsto no Código Civil, então, limitada, SA, etc., mas trazia um sistema diferente, era um sistema de contrapartidas. Então, ele dava uma série de incentivos e contrapartidas para quem se tornasse empresa. E, dentre elas, uma carga fiscal fixa e simplificada, muito reduzida, para quem se tornasse empresa, uma possibilidade de recuperação judicial imediata para quem se virasse empresa, um refis turbinado para quem se tornasse empresa. Então, era um toma lá da cá, digamos assim. Já o projeto do Carlos Portinho, ele parte de outras premissas. Ele não traz contrapartidas turbinadas, então ele não traz um refis, ele não traz uma tributação simplificada no longo prazo, ele traz uma tributação simplificada transitória, ou seja, quem adotar vai ter de 5 a 10 anos, e o período que ele tinha proposto era 5, mas o mercado provavelmente vai esticar para 10 anos, para que você assuma a tributação normal. Então, espera-se que depois dos 10 anos o clube já esteja recolhendo uma carga fiscal como qualquer outra empresa do Brasil. Mas o que ele traz diferente ele volta com a ideia de apresentar um tipo societário novo. O que é um tipo societário novo? Os clubes que se tornarem empresa, eles ganham uma forma societária pronta para eles, que é a Sociedade Anônima do Futebol. O que é a Sociedade Anônima do Futebol? É uma sociedade anônima, como se fosse uma SA comum, mas com algumas regrinhas para ajudar os investidores, que é uma debenture do futebol, para que eles possam se capitalizar mediante essas debêntures, um mecanismo de golden share, que é um direito de voto e de veto para as associações que forem minoritárias dentro de um quadro societário, de uma SAF. Então, a ideia do Carlos Portinho, que vinha justamente o próprio Rodrigo Pacheco, era o relator antigo, né, no projeto que ele apadrinhou esse projeto do Rodrigo Pacheco. A ideia do Rodrigo Pacheco e do Portinho é justamente trazendo um tipo societário específico para o futebol, ele cria uma segurança para o investidor. E qual é essa segurança? Olha, se eu for virar a empresa, eu sei exatamente o que eu vou virar. Vou virar uma SAF e eu tenho tais e tais mecanismos à minha disposição. Mas, por outro lado, eu não ganho tantos presentes do governo como eu ganhava no projeto Pedro Paulo. Não seria assim, a gente vê muitas vezes assim os clubes, inclusive as associações, né, terem ajudas, como tivemos muito a Time Mania, tivemos Profutes, seria
espécie de salvar, de não ter mais esse apadrinhamento que existia do Estado durante muito tempo. Seria uma espécie de fugir um pouco desse estigma que ficou durante muitas vezes no futebol brasileiro. Perfeito. Até porque o projeto Pedro Paulo foi muito criticado justamente por esse ponto, porque esse viés paternalista do Estado, né, sempre dando benesses para os clubes de futebol e sempre perdoando, dando anistias. Isso eu acho que o mercado e o próprio governo já tinha chegado num limite. E eu acho que foi isso, inclusive, que infelizmente fez com que o projeto Pedro Paulo tivesse uma estagnação e não passasse. Porque, lembrando, foi aprovado no Congresso, mas acabou sendo represado no Senado. A ideia é que este projeto do Carlos Portinho seja mais simpático aos interesses públicos, nem tão simpático aos interesses dos clubes, mas um pouco mais simpático aos interesses do governo, interesse público, dê um pouco menos de benesse, mas ao mesmo tempo crie uma forma para que os clubes se tornem empresa e que gradualmente os clubes se tornando empresa, os próprios clubes que venham a adotar esse caminho mostrem o caminho para os demais clubes. Essa é a ideia. Como é que convencer de fato os clubes também, muitos deles que estão endividados, mas que ainda têm também a honra e tem muitos conselheiros também, até como você falou, os conselheiros que estão perpetuados, muitos perpetuados, inclusive, nos clubes, assim, como convencê-los de fato a passarem por esse caminho da SAF? Vinícius, é muito difícil isso, muito difícil. E a primeira coisa que eu gostaria de te responder, e não é um recado para você, é um recado para o público em geral, inclusive para o próprio senador, é que quem pensar em clube-empresa, ele não tem que pensar nesses clubes grandes. A gente sempre pensa no Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo, no Vasco. A gente sempre acha, e a gente tem que lembrar que esses clubes eles são a ponta do iceberg. Eles são uma elite, uma pequena elite de 10, 12, no máximo 15 clubes, forçando muito a barra, mas eu diria 10 no máximo, porque são 10 bem estruturados, o resto nem bem estruturado é, e dentro de um universo de 700 clubes. E a base da pirâmide são esses 700. Então, você transformar esses 10, efetivamente vai ser muito difícil. Porque você convencer um conselheiro do São Paulo, um conselheiro do Palmeiras, um conselheiro do Flamengo, que passou a vida inteira fazendo política dentro do clube, para um dia na vida chegar ao poder e começar a gerir o clube, e você tem que convencer esse cara de que de uma hora para outra ele vai parar, não vai mais gerir esse clube, que ele vai abandonar essa carreira política que ele fez para transferir para a entidade, para um ente privado e ter uma gestão profissional, é quase que uma utopia. E se a gente enxergar dessa forma, efetivamente a gente não vai fazer transição nenhuma. Agora, se a gente entender que o universo de clubes é muito diferente disso e que existe uma base enorme dessa pirâmide de clubes muito menores e muito mais descomplicados, por aí a gente vai. Porque você transformar um São Bento de Sorocaba, se você transformar um Oeste de Itápolis, de Itápolis não mais, né, agora de Barueri, mas se você transformar esse perfil de clube, Ituano, etc., você transformar em clube empresa, você está falando de um número muito menor de conselheiros, de um capital social muito menor, de uma aspiração menor. Então, você tem uma flexibilização muito maior. E esses clubes, efetivamente, eles conseguem fazer uma mudança. Veja o caso, justamente, de um cliente meu, que eu estou absolutamente autorizado de comentar aqui, que é o Red Bull Bragantino. É muito mais fácil você fazer uma alteração societária num Red Bull Bragantino, que é mais confortável do seu ponto de vista associativo, do que você pegar uma associação de 300 conselheiros, o que é quase impossível. Nessas associações de 300 conselheiros, Vinícius, a única forma de pensar é estes clubes só vão tomar esse caminho no desespero. Então, quem vai adotar esse caminho? O Botafogo, que não tem outro caminho, o Cruzeiro, que não tem outro caminho, o Figueirense, provavelmente, que não tem outro caminho. Ou seja, todo mundo que chegar
num beco sem saída, vai pensar nesse caminho porque não vai ter mais como se capitalizar, não vai ter como mais... não vai ter de onde tirar receita versus as dívidas que eles têm. Mas outros clubes, por exemplo, o Flamengo tem receitas incríveis, tem uma gestão incrível, não vai nem pensar em associação, desculpe, em clube empresa, pelo menos nesse primeiro momento. A hora que efetivamente ele veja um concorrente dele que virou empresa e muito alto, ou ele mesmo ele tenha um problema de percurso que essa gestão acabe desandando de alguma forma, daí ele vai começar a pensar. Antes disso, não vai acontecer. Isso aí vai ser obrigatório para todos os clubes ou não? Como é que está essa questão? Não pode ser obrigatório, né, Vinícius? O que acontece? A Constituição Federal ela traz no artigo 217 um princípio que é a autonomia das entidades desportivas. E dentro do exercício dessa autonomia, e foi por isso que todos os projetos que tentaram obrigar, eles acabaram morrendo. Porque justamente na análise do legislador, no momento que você vai aprovar, ele incide nessa inconstitucionalidade. Então, para você não ser inconstitucional, você tem que tornar essa questão de ser ou não uma empresa algo facultativo. O que você pode fazer é criar mais benefícios para quem virar empresa do que para quem for associação. Porque daí você cria quase que uma obrigação operacional de você tomar aquele caminho. Ou seja, ninguém está te falando, seja empresa. Mas, se você não for empresa, você vai ter uma vida difícil como uma associação. É muito mais viável e lícito ir por esse caminho do que você falar, olha, todo mundo, a partir de hoje, tem que virar empresa, ponto. Porque isso efetivamente não para em pé. E, naturalmente, assim, a gente vê que não necessariamente o clube que vira empresa, ela do nada vai se tornar um time competitivo. Vai ser uma coisa bem gradual, né? O próprio Argentina, a gente vê isso também. Não, você está perfeito. Na verdade, assim, primeira coisa, antes de mais nada, o gestor, quem pensar em fazer essa transição, ele tem que pensar em que tipo de transição que ele tem que fazer. Porque como você mesmo apontou no começo da nossa conversa, já foi feito várias transições para clube-empresa e foram feitas de forma errada. Por quê? Porque o investidor era ruim, porque o investidor tinha pouco capital, porque o investidor tinha interesses diferentes da associação, os mais diversos problemas. Então, primeiro, você precisa de uma assessoria muito boa e, segundo, você precisa fazer uma análise muito bem feita do que você quer, do porquê você está adotando aquele caminho. Só assim você vai fazer uma transição um pouquinho mais palatável com uma chance de sucesso. E mesmo quando você fizer essa transição, obviamente, futebol não é matemático. Então, o projeto de clube-empresa ele tem que ser nutrido. Veja o caso, por exemplo, do Figueirense. O Figueirense já passou por um projeto clube-empresa, mas os investidores que fizeram esse projeto, eles não tinham fôlego para aguentar o tempo de maturação desse projeto. Então, começou bem, começou numa crescente, a partir do momento que acabou o dinheiro, começaram a não conseguir operar mais e foram caindo. Isso não pode acontecer, porque o investidor que fizer essa operação de clube-empresa, ele tem que esperar uma maturação do negócio dele entre 5 e 10 anos. Daí sim ele vai começar a ver resultado e sempre aportando dinheiro. Acho que durante esse período, até que o projeto se mature bem maturado, ele só vai colocar, ele não vai tirar dinheiro. Então você precisa de um investidor com uma certa capacidade financeira importante. Em relação ao marco regulatório também, além da SAF, o que vocês estão pretendendo? Além do marco regulatório, olha, o que a gente tem feito, na verdade, primeira coisa, o marco regulatório ele está passando por uma última repaginada, né? Que a gente tem conversado com o Carlos Portinho, porque a gente entende que o Carlos Portinho precisa inserir nessa legislação uma solução um pouquinho mais forte para as questões fiscais, né? Porque o investidor ele se sente muito inseguro no ambiente fiscal brasileiro e, ao mesmo tempo, a gente está tentando depurar um pouquinho a questão das dívidas. O investidor também tem muita dificuldade para comprar clubes tão endividados, com dívidas tão complicadas de se operar. Então, isso ainda falando
da questão regulatória ainda. Passada essa questão regulatória, a gente tem basicamente o seguinte: todas as federações e a própria Confederação Brasileira de Futebol já tem começado, a própria Federação Paulista, por exemplo, já fez um workshop ensinando os caminhos de clube-empresa para os clubes, mostrando como é que tem que ser feito, mostrando como que deve ser feita essa assessoria também, em que pontos que os clubes têm que pensar, porque não adianta nada fazer essa transição de forma amadora. Então, o que se pensa muito em fazer, e principalmente federações pioneiras como a Federação Paulista tem feito, é educar efetivamente o mercado, para eles saberem que não basta um marco regulatório, o mercado precisa aprender efetivamente a operar esse sistema. A gente nota, inclusive já tinha falado até com o presidente da federação com relação a isso, num webinar sobre isso, que tinha esse pioneirismo, né, da federação, mas essa tributação do futebol, acho que esse caminho ainda já dá para ser ajustado melhor também? Vinícius, eu entendo que sim. A proposta do governo atual, né, a proposta do Carlos Portinho, ela trazia uma tributação diminuída para 5% no primeiro ano, mas que gradualmente cresceria durante 5 anos, e com 5 anos um clube operaria com a carga fiscal normal de uma empresa. Esse período é muito pequeno. Esse período é muito pequeno porque, assim, o investidor ele vai ter que lidar com uma série de dívidas, ele vai ter um problema de competitividade, porque enquanto o concorrente dele está recolhendo 0 de imposto, ele vai recolher mais. Então, qual que é a ideia? A ideia é se prolongar esse período de transição com uma carga fiscal menor, para que se dê tempo, efetivamente, dos projetos se maturarem, começarem a dar resultado e poderem pagar imposto em sua carga total. Isso, existe um caminho para ser feito. Por quê? Porque hoje a tributação, a gente já está num cenário de tributação zero. Nenhum clube recolhe nada, porque são todas associações. Então, por mais que você crie um período longo de transição, qualquer coisa é melhor do que nada. Se você puser 5%, depois 10%, depois 20%, depois 30%, e assim por diante, isso com certeza é melhor do que a situação atual. Então, o governo sabe que em qualquer cenário, sejam 5 ou 10 anos, eles vão estar ganhando. Então, assim, tem espaço para isso. Eu acho que tem uma tendência boa de o projeto de lei nesse caminho. E também, inclusive, eu já falei algumas vezes com o deputado Pedro Paulo também, o dinheiro passa a sair do bolso de alguém, né? Exatamente, porque até agora não saia do bolso de ninguém. E, aliás, muito pelo contrário, você não só você tem associações que são isentas, como você tem ainda gestores que o pouco de imposto que tem que pagar não pagam. Então, além de você não ter o cara pagando, você tem o cara com dívida fiscal. Então, a gente vai para um cenário muito melhor, um cenário de muito mais governança corporativa, de muito mais responsabilização e uma tendência muito maior de recolhimento para o Estado. Então, eu acho que essa questão fiscal tem que ser vista com muito carinho pelo governo. O fato do futebol ter voltado a ser discutido da maneira como foi desde o ano passado, como é que você vê isso também? O futebol, Vinícius, ele virou bola da vez porque os gestores perceberam que não tem mais solução, né? O futebol ele não está mais entregando valor nem para o consumidor, nem para o torcedor e nem para o governo. Então, o governo não está vendo o resultado financeiro desse produto, porque esse produto está se enfraquecendo, e o consumidor também. O consumidor está recebendo um produto pior. O futebol brasileiro já foi muito forte, a gente sabe muito bem que mundialmente a gente já não é a mesma força. E isso tá muito claro para todos, não só para o ente privado, mas para o ente público também. Então, a partir daí, todos os governantes têm percebido que virou uma pauta positiva você tratar desse assunto, porque resolver o problema do futebol, primeira coisa, é fácil, é difícil, mas é fácil. É difícil porque ninguém faz o que tem que ser feito.
mas é fácil porque todo mundo sabe o que tem que ser feito. Então, isso virou uma pauta interessante para o governo que sabe o caminho que tem que adotar, e o caminho é, efetivamente, colocar isso com a maior profissionalização possível, e já os próprios clubes, os próprios torcedores já entenderam que se você não tiver o capital privado, o fortalecimento do investidor, a profissionalização, o clube do coração vai extinguir ou vai jogar mal. Vamos de novo para o cenário do nosso querido Botafogo. O Botafogo é um clube incrível, de uma paixão incrível, uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. Assim, e, aliás, no meu gosto, uma das camisas mais bonitas do futebol mundial. E eles sabem que eles só vão... Se você fosse falar de clube empresa há 10 anos para os torcedores estão falando, você está pirado, não existe isso. Mas os próprios torcedores chegaram à conclusão que o caminho é esse ou não existe outro caminho. Então, por isso, o momento ficou muito positivo para todo mundo abordar essa pauta. E essa pauta, efetivamente, vai acontecer. E, naturalmente, assim, falava-se de maneira depreciativa que foi feito para salvar o Botafogo. Não foi exclusivamente para isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Botafogo, coitado num bom sentido, mas podia ter sido usado, está sendo usado como bode expiatório nessa história. Mas o Botafogo não tem nada a ver com essa história. O Botafogo, ele é... Óbvio que ele tem a ver porque ele é um dos protagonistas do problema do futebol, mas ele não é o único protagonista. A gente pode enumerar outros 10 grandes clubes, uma situação quase tão calamitosa quanto, e dependendo quase da mesma saída quanto. Então, assim, o Botafogo está longe de ser o único beneficiário. E como eu te disse, a gente tem que menos pensar nos clubes grandes e pensar no clube pequeno. Para o clube pequeno, poxa, vamos ver o futebol paulista, que é a maior potência do Brasil. A gente já teve um campeonato paulista que o clube do interior, a gente já viu o Guarani campeão paulista, a gente já teve a Ponte Preta chegando em final e sendo uma potência, a gente teve Mirassol sendo potência, a gente teve grandes clubes que competiam, se não de igual para igual, mas muito próximo com os clubes. Pô, Inter de Limeira, em 1976, tirou o título do Palmeiras. Então, assim, você vê que o futebol, ele já, nos tempos áureos, o clube do interior já foi muito forte. Hoje, para o clube pequeno fazer minimamente frente para os clubes grandes, ele também depende de um capital privado. E ele precisa de um caminho para receber esse capital privado. Hoje não tem. Hoje ele tem uma dívida complicada que ele não sabe como lidar com ela, hoje ele tem um problema fiscal que ele não sabe lidar com ele, e hoje ele quer outras linhas de receitas que ele não tem como oferir. Então, acho que para todas as camadas isso é benéfico. Então, está muito longe do Botafogo receber essa culpa, o que é bem errado isso, na verdade. Da mesma forma, aliás, tomando a liberdade de falar isso, da mesma forma que não faz sentido nenhum, por exemplo, o Flamengo levar a culpa pela questão da lei do mandante. Isso, a modernização da legislação de transmissão de futebol, ela vai beneficiar o Brasil inteiro, todos os clubes. Foi o Flamengo que tomou a dianteira? Foi. Mas é ele que vai se beneficiar? Não, todos vão. Então tem que parar com essa história, porque você apontar um dedo é uma forma muito fácil de você desestimular aquele projeto de ir adiante. E a gente virou craque, o nosso país virou especialista em desestimular boas iniciativas. Você acha que esse marco regulatório seria o primeiro passo? Ou o que ainda falta? Seria só o primeiro passo? Mais uma boa pergunta. Eu acho que sim, que seria um pequeno passo. É um passo singelo, não é nem um passo agressivo, tá? É uma legislação muito singela, muito tranquila. Deveria passar até com uma certa tranquilidade, porque ela não traz nada de muito questionável, etc. Mas é um pequeno passo, porque tem outros milhares de passos adiante. Então, a gente primeiro está dando um caminho para virar empresa, depois a gente tem que ter um caminho forte para profissionalização, depois a gente tem que ter um caminho forte para direitos de transmissão, depois a gente tem que ter um caminho forte para a criação de associação de clubes, porque os clubes precisam efetivamente passar a negociar conjuntamente os direitos. Enfim,
tudo é um caminho. Depois os clubes têm que se unir para conversar com a Conmebol para melhorar os valores dos clubes brasileiros perante a América do Sul. Depois a Conmebol precisa se fortalecer para melhorar a América do Sul perante a Europa. Então, assim, a gente está tão longe, mas tem que dar passo a passo, mas precisam ser dados. E a gente tem que estimular boas iniciativas e não desestimulá-las. Bom, a nossa conversa está chegando aqui ao final. Eu queria te agradecer aqui por essa presença, por esse papo aqui, mas bem agregador, assim, tirar muita dúvida em relação a esse projeto de lei. Como é que está essa perspectiva, né? Está esperando já para esse fim de mês? A gente está esperando já para esse final de mês. Como é que está a sociedade? Bom, tem sido muito boa essa entrevista, um papo gostoso, acho um assunto que eu gosto bastante, e a expectativa é essa mesmo, Vinícius. Se a gente tem uma expectativa que, pelo menos, vamos ser um pouquinho mais bonzinho, eles estão prevendo para aprovação no Senado dentro deste mês. E a gente tem que torcer para que, eu sinceramente torço para que, pelo menos dentro deste ano, este projeto tenha uma aprovação completa. Para a gente, pelo menos, começar 2022 com a casa em ordem, com o projeto aprovado e com um caminho inicial para clubes que venham a desejar essa transição para forma de clube-empresa. E para chegar assim, o diálogo com os clubes, vocês também quem tomaria iniciativa? Ficaria com o senador? O senador tem feito uma interlocução forte com os clubes, ele tem falado praticamente com todos os clubes. Eu mesmo participei de diversas reuniões com eles, vez nas pontas dos clubes, vez nas pontas dos intermediários, atletas, etc. Então, assim, ele já tem feito essa abordagem aos clubes, mas o mercado tem abordado também muito. Então, você tem as grandes empresas de auditoria estão bem ao lado dos clubes para mostrar esse caminho que é um caminho inexorável. A gente tem também as próprias consultorias esportivas tão fortes, os próprios advogados estão fazendo uma intervenção bastante grande para que esse caminho efetivamente ocorra. Acho que se a gente tem uma chance de socorrer, a gente está perto dela. Certo, muito obrigado, André Sica. Grande abraço. Vinícius, obrigado você, um grande abraço para você e para todos os ouvintes aí. Isso aí, pessoal. Ative o sininho aí no nosso canal Lance e curta, compartilhe. Siga o Lance também nas redes sociais e no nosso site. Grande abraço.